Então, bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso ciclo de palestras, né, que ocorre toda quinta-feira, voltado para a advocacia criminal. Gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui, ao doutor Jamilson, ao doutor Ricardo e aos participantes da palestra dessa manhã, os jovens advogados e estudantes de direito. Espero que essa palestra possa ser realmente muito proveitosa para todos nós. Meu nome é Carlos Fernando, faço parte da Comissão da Jovem Advocacia do Estado do Espírito Santo, e nessa manhã eu vou estar representando a Jovem Advocacia aqui nessa palestra que vai ser proferida nessa manhã. O evento acontece toda quinta-feira, às 9h30 da manhã, debatendo sobre temas relevantes para a advocacia criminal. É como se fosse um passo a passo para a Jovem Advocacia Criminal. É uma forma da Jovem Advocacia ganhar experiência através de experiência de outros profissionais que já estão no mercado, que já estão na luta da advocacia criminal por mais tempo. Essa ideia foi tida e desenvolvida pelo Anderson Burke, que é o presidente da Comissão da Advocacia Criminal e Política Penitenciária, em conjunto com o Baltazar, que é o presidente da Comissão da Jovem Advocacia, e coordenado pela doutora Luciana Reis, que faz parte das duas comissões, da Jovem Advocacia e da Advocacia Criminal e Política Penitenciária. Gostaria de cumprimentar o advogado Dr. Ricardo Rocha, que nesta manhã também será o mediador, representando a Comissão da Advocacia Criminal e Política Penitenciária. Doutor Ricardo, a palavra está com você. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos, né, desejando um bom dia. Doutor Carlos, muito obrigado pela deferência e gostaria de usar o espaço para agradecer pelo convite. Nas vezes do doutor Anderson, nosso presidente da Comissão de Advocacia Criminal, posso dizer hoje, como advogado militante apenas na área criminal, doutor Carlos, 10 anos militando só na área criminal, dizer que me sinto hoje muito abraçado e muito protegido, né, pela classe, o que é feito pelo doutor Anderson hoje na Seara como presidente da Comissão de Advocacia e Políticas Penitenciárias da OAB. Gostaria também de cumprimentar o doutor Jamilson, hoje é nosso palestrante, nosso convidado. De antemão, agradecê-lo pela disponibilidade. A gente sabe que não é fácil, né, essa correria do dia a dia da advocacia criminal. Então, já dedicar um tempo para agradecê-lo por esse tempinho que o senhor está dedicando aqui para poder nos mostrar toda a sua experiência, toda a sua sabedoria, e também fazer uma deferência aqui ao doutor Baltazar e à doutora Luciana e ao doutor Anderson, é claro, mais uma vez, por promover esse projeto tão legal, e dizer que hoje acredito que teremos uma palestra muito produtiva, e no que depender de mim, vamos tentar demonstrar o que é essa missão um pouquinho árdua, né, de trabalhar dentro das unidades policiais do Espírito Santo. Então, deixo aqui meu bom dia mais uma vez e devolvo a palavra ao doutor Carlos para o senhor, para que faça as apresentações do doutor Jamilson. Muito obrigado. Na semana passada, nós tivemos com o doutor Ludiero Liberato, que falou sobre estratégias em liberdade provisória, relaxamento de prisão e revogação de prisão preventiva e habeas corpus. Foi uma aula tremenda, sensacional, e acredito muito que desta semana também vai seguir o mesmo padrão de excelência. Estamos hoje com o doutor Jamilson Monteiro, advogado criminalista, pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal pela Unesc, pós-graduado em Segurança Pública pela Universidade de Vila Velha, presidente da Comissão de Direito Penal da 17ª Subseção da OAB da Serra e secretário adjunto da 17ª Subseção da Serra. Doutor Ludiero, desculpa, doutor Jamilson, o senhor está com a palavra. Só antes disso, gostaria de informar os participantes que o chat está liberado para fazer perguntas, que ao final todas elas vão serem respondidas. Então, façam um bom proveito da palestra de hoje. Bom dia a todos. Obrigado, doutor Carlos. Doutor Ricardo, é uma honra compor
essa tribuna contigo, mesmo que de forma online. A gente se conhece aí, nosso início de profissão tem um pouco de coincidência, e a gente vem aí desbravando aí essas dificuldades do dia a dia da advocacia, quase que juntos, né? A gente se esbarra pelos corredores de fórum, delegacias. Então, assim, é uma honra estar com Vossa Excelência aqui na data de hoje. Agradeço o presidente Anderson Burke pelo convite, porque eu acredito muito nessa troca de experiências que me fez falta no início da minha advocacia. E a faculdade não te prepara para o mercado de trabalho. Recentemente, eu ouvi um professor dizer isso, eu achei brilhante a explanação dele. Ele falou, olha, a faculdade não prepara ninguém para o mercado de trabalho, ela te dá conteúdo, mas você sai no 11º período com a carteira do OAB na mão e eu faço o quê? Ela não te dá essa perspectiva, não sei por quê. Então, esse professor passou a criar oficinas que insere os alunos dele. Então, essas palestras, essas oficinas que traz essa temática de prática são muito importantes. Tanto para os jovens advogados, quanto para quem já está no mercado inserido, própria experiência. E hoje eu vou tentar demonstrar um pouco aqui, falar um pouco das minhas experiências vividas aí no dia a dia dessa labuta da advocacia criminal e coisas que eu fiz que deu certo. Nem tudo que eu fiz deu certo, mas algumas coisas, algumas posturas que a gente adota e dá certo e funciona. E isso a gente tem que replicar. Né? Se deu certo, tem que ser possível replicar para que outras pessoas consigam ir fazendo. E aí me foi proposto o tema de falar de atuação do advogado em fase de delegacia, inquérito policial, atuação flagrante. Não tem como a gente não falar em atuação de advogado na esfera policial sem falar de violação de prerrogativas. Está diretamente relacionado. Porque todo impeditivo ali pela autoridade policial, presidente do ato, pelo algum policial que conduz o seu cliente, toda negativa vai respaldar, vai virar uma violação de prerrogativas, viola um preceito legal. A prerrogativa não é um privilégio, todos nós sabemos disso. Elas são preceitos legais porque o advogado milita em nome próprio direito à lei. Quando começa um atendimento flagrante ou inquérito policial, primeira coisa, o advogado é acionado por seu cliente ou pelo familiar de seu cliente. Nesse acionamento, ele toma conhecimento que o cliente foi conduzido para determinada delegacia ou que ele foi preso em flagrante por determinado fato e o advogado se dirige à delegacia. Eu sempre gosto de pedir algum familiar do cliente para ir, para já levar algum documento, alguma coisa relacionada, levar um comprovante de endereço, um comprovante de renda, porque às vezes tem valores apreendidos, tem algum bem apreendido, veículo, e a polícia conduz o indiciado naquele momento, mas não leva esse laço probatório. Então, eu sempre peço, doutor, meu filho foi preso, meu irmão foi preso, meu pai foi preso, está indo para a delegacia e tal. Te encontro lá na porta, de antemão, se você já puder levar, leve tais e tais documentos. Quando nós chegamos na porta da delegacia, a gente já se depara hoje com uma violação. Qual que é? O policial está lá no computador, o policial militar, redigindo o boletim de ocorrência, e aí você não tem acesso ao seu cliente enquanto ele está em poder da polícia militar. Isso é uma briga muito grande, uma luta nossa, já é uma bandeira pela própria ordem, que consigamos ter acesso ao preso, mesmo ele em poder da polícia militar. A polícia civil só nega, dizendo, não é nosso ainda. Eu sei que não é seu, mas ele já está preso, ele já está detido. Alguns DPJs mantêm o conduzido na viatura até o recebimento da ocorrência. Então, realmente, ele só entra na delegacia depois que o policial militar redige a ocorrência,
entrega a ocorrência na delegacia, que é quando o preso é. Aí, o que acontece? Doutor Vou falar Jamilton, um pouco mais alto. Isso, eu só ia pedir isso, porque... Vou falar um pouco mais alto porque eu estou com o microfone do computador, então Ah, tá. melhorou? Para mim, sim, eu não sei para o restante dos participantes. Vicente, melhorou o áudio? Se puder dar o feedback no... Ah, o som tá ok. Vou aumentar meu tom de voz. Aí, quando a polícia militar mantém o preso ali na viatura, eu chego, algum policial está lá dentro redigindo a ocorrência, outro está aqui fora, vigiando o conduzido. Não é regra, tá, gente? Estou falando postura minha. Eu chego, eu converso com a família, eu abordo os policiais que participaram da ocorrência de forma muito cautelosa, porque naquele momento ali os ânimos estão muito exaltados. Ainda mais se teve alguma resistência à prisão, alguma coisa nesse sentido. Quem está participando da ocorrência estão com os nervos à flor da pele e os ânimos estão ali. Tal. O advogado tem que ter o tirocínio de chegar e perceber isso. Porque se você chegar a inflamar mais, é quando o policial dá voz de prisão para o advogado, para desacata, aquela confusão. Então, eu chego, tento acalmar os ânimos e começo a colher informações. Porque quando o preso já está lá dentro, o delegado está fazendo a investigação dele lá, conversa com o preso, vem, conversa com o policial. Enquanto eu estou aqui fora, eu vou colhendo essas informações. Converso com algum policial que participou da abordagem. Normalmente, eles são solícitos, eles conversam. E tem alguns que deixam a gente conversar com o próprio conduzido ainda na viatura. Não, chega ali, avisa seu cliente já chegou e tal. O seu cliente relata rapidamente o que aconteceu. E aí você espera o momento exato de entrar para a delegacia para conversar com ele propriamente. Esse é o primeiro ponto. Antes de chegar neste ponto, eu ia falar do acionamento. Quando você é acionado, já aconteceu comigo, eu ser acionado, está em um momento de diversão, tomando um vinho, tomando uma cerveja, está na praia, de bermuda. Eu tenho comigo essa postura de ter alguns backups, de ter alguns advogados parceiros, e eu literalmente falo com o cliente: olha, eu não posso ir por conta disso, eu já tomei 2 cervejas, eu não vou. Eu vou passar para um amigo aqui, vou ligar para ele, passar seu telefone. Você quer? Ah, não, doutor, pode deixar que eu mesmo procuro. Beleza. Não, manda então. Aí eu aciono. Já teve casos, eu tenho 3 contatos de backup. Já teve casos de eu ligar para os 3 e os 3 não podem ir. Aí eu ligo para o cliente e falo: infelizmente, eu não posso atender. Nós temos também que adotar essa postura, porque teve um caso aí que a comissão interrogativa foi pressionada, o advogado chegou lá de bermuda. Ah, não, doutor, é urgência, eu precisei de vir. Falei: tá, mas injustificável, não dava tempo de você passar em casa, colocar uma calça, uma blusa social? Não digo, precisa de terno e gravata? Não. Coloca uma blusa social, deixa o blazer dentro do carro. Isso estou falando para homens. Né? Para mulher, uma roupa mais adequada. Você não está saindo da praia, fui acionado. Preciso de 1 hora para me adequar para poder ir. Então, eu tenho comigo também essa percepção. Né? Precisa estar um pouco mais apresentável, porque você está indo ali, é o advogado. Por mais que seja, se for algum parente, no início da advocacia, a gente advoga para quê? Para parente, para os familiares, para conhecidos. Porque você não pode fazer propaganda nem publicidade. Quem vai te acionar são os seus conhecidos. Quem sabe que você é advogado. É assim que se inicia a advocacia. E aí esses conhecidos vão fazendo a propaganda boca a boca e a coisa toma proporções maiores. Então, você foi acionado, fez essa percepção prévia dos fatos, você chega na delegacia e se identifica pro delegado. A recepcionista vai estar ali na frente. Ó, eu sou o doutor Jamilson, eu estou acompanhando o flagrante de tal, ok, gostaria de falar com o delegado.
o delegado não pode ser atendedor, porque nem recebeu a ocorrência ainda. Espera um pouco, daí a pouco você cobra de novo. Nós fizemos um trabalho com o DPJ de Serra, porque a espera estava muito grande. Questão de 5 horas para se conseguir um atendimento. E isso é muito ruim, desgasta até o profissional, a família que já está ali, você fica ali fora, não conseguiu falar com ninguém ainda. E aí você vai tendo esse desgaste. Então, por mais que a delegacia não recebeu o procedimento ainda, eu fico insistindo para entrar e falar com a autoridade policial que vai presidir o ato, mesmo antes de receber. Porque quando ele recebe o BU da polícia, ele já faz uma percepção prévia dos fatos. Então, você já levando uma outra percepção também do ângulo de defesa, isso vai te ajudar na hora dele relatar ali e decidir no relatório inicial qual a imputação que ele vai trazer para o seu cliente. Tem delegado que não gosta de atender advogados, mas não tem o que mostrar. Minha crítica à Polícia Civil mudou, não tem tudo que mudou a escala dos delegados. Isso também tem causado muito transtorno. A escala era 12 horas de trabalho ininterruptas. Não sei quanto de folga, mas era 12 horas. Aí o plantão trocava 7 horas da manhã e 7 horas da noite. Agora é 24 horas, pelo menos na Grande Vitória. Né? Isso é bom? É, porque o flagrante chega às 5 horas da tarde, o delegado que está lá, ele vai fazer. Isso era ruim quando era 12 horas, porque o flagrante chegava às 5 horas da tarde, o delegado fala, não, vai deixar para o próximo. Só isso ele perdia 2 horas, porque o próximo só chegava às 19. Então, o delegado está lá, vai fazer. Só que isso é ruim, porque o plantão de 24 horas, eles estão saindo para fazer coisas particulares. Para almoçar. Teve um caso que o delegado foi na academia. Entendeu? Então, assim, esse plantão 24 horas, o delegado tem que ter o compromisso das 24 horas, está lá disponível. Para atender os flagrantes, atender o advogado, atender quem precisar da presença dele. Feito esse apanhado prévio, você vai estar com o delegado e, se for o caso, comunicar ele. Doutor, eu gostaria de acompanhar as oitivas dos policiais, de quem está conduzindo, das possíveis, dependendo do crime, vai ter vítima. Gostaria de acompanhar o depoimento da vítima e dizer para ele os seus interesses ali no inquérito. Isso é inovação praga no Estatuto da Advocacia, que preceitua que o advogado, o artigo 7º diz o seguinte, inciso 21, assistir seus clientes investigados durante a apuração de infração sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento. E, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios, e probatórios. E aí a linha A, apresentar razões e quesitos. Você demonstra esse interesse oralmente. Se o delegado de plano já te nega, não, doutor, não vai acompanhar, não. O que eu faço? Tá bom, não tem problema. Né? Mas eu vou consignar isso no depoimento das testemunhas. Eu não tenho essa postura. Eu faço uma petição. Então, me dá um papel A4 aí, doutor. Papel e caneta. O advogado, ele postula por meio de petição. E aí o delegado recebe a sua petição. E no relatório lá ele vai dizer por que ele indeferiu. Entendeu? Você vai lá. Né? Qual é o nome do BU, qual é o procedimento? BU ou inquérito recebe o número na hora. Lançou no DEON, ele já recebe o número. Aí você coloca lá. E um do outro delegado de polícia, da delegacia tal, plantão de tal, IP número tal. Eu, Camilo Monteiro Santos, OAB número tal, devidamente constituído para assistir os interesses de fulano de tal, requeiro participação nos depoimentos das testemunhas tais, inclusive aponto possíveis testemunhas para serem ouvidas nesse próprio momento. Tal.
temos tese de deferimento e assina o protocolo. Se ele não tirar cópia, você faz 2 vias. Toma, receba aqui e vinda. Para você até poder alegar uma possível nulidade já na própria audiência de custódia. Se ele constar, por que eu adoto essa postura? Se ele constar no depoimento da testemunha, fica dúbio, ele deixou participar ou não. Ele constou no depoimento da testemunha, você não pode fazer pergunta. Na petição, não, ele vai ter que colocar no despacho. Lá no despacho do relatório. E aí você vai alegar uma possível nulidade na audiência de custódia ou no pedido de relaxamento dos focados. Então, eu sempre adoto essa postura de fazer petições à mão. Eu já carrego comigo meu caderno e um bloquinho de folha 4 dentro do caderno. Pedir, ele já manifestou que não vai deixar, eu faço o requerimento do protocolo na hora. E aí continuo. Tendo esse conhecimento, aí você já está dentro da delegacia, já conversou com o seu cliente. Eu tenho adotado também a postura de, a maioria das vezes, ficar em silêncio. Porque um depoimento prestado em delegacia, na presença do advogado, ele tem muito valor na fase probatória. Por mais que você não acompanhe a instrução judicial, seja outro advogado, ele tem muito valor naquela fase. Porque chega o juiz, ele quer mudar, e aí o juiz fala, não, mas na delegacia você estava acompanhado do advogado. Então, eu tenho adotado a postura, dependendo dos fatos, fica em silêncio. Eu atuei num processo, eu fiz o flagrante, fiz toda a instrução, agora está concluído para a sentença. Qual que era o caso? O meu cliente era motorista de Uber, ele foi acionado para uma corrida, entrou 3 indivíduos no carro, e aí sequestrou ele, rendeu ele. De posse do carro fizeram 3 assaltos. Eles desciam do carro, faziam os assaltos e voltavam para o carro. Só qual que era o fator? Sempre que um indivíduo ficava no carro. Por quê? Porque o motorista estava vendido. Ele ficava atrás do motorista com a arma na costela dele. E aí uma das vítimas reconheceu meu cliente como motorista. Chegou na delegacia, eu comecei a delegado. Ele falou, meu cliente não nega aqui. Que ele estava dirigindo o carro. Desbloqueia o celular dele aí, você vai ter acesso a quem chamou a corrida. Ou ele foi chamado pelo aplicativo. Não, doutor, é inviolabilidade de acessar o celular. Falei, mas quando interessa, não precisa acessar. Ele atuou meu cliente por assalto. Demorei quase 30 dias para colocá-lo em liberdade. Ele ficou na mesma cela que os caras que sequestrou ele. E aí ele foi denunciado pela ação. Na instrução provei, aí o MP pediu a absolvição dele e ainda aditou a denúncia dos outros réus, contra os outros réus, pelo sequestro. Então, assim, olha o transtorno que esse cara sofreu, porque bastava o delegado acessar mim, porque a pessoa que chamou a corrida tinha sido abordada também. Aí o delegado não quis acessar o celular. Aí virou para mim e falou, o seu cliente vai falar o quê, doutor? Eu fiquei silêncio. Porque a defesa dele é o telefone, você não quer acessar, você não quer abrir. Ele vai dar anuência, ele vai explicar a versão dele dos fatos, você abre. A gente faz um print aqui de quem chamou a corrida, imprime o conjunto do depoimento dele. Não vou acessar, não. Depois a gente pede prova judicial. Ele vai ficar em silêncio. E aí o juiz, na instrução, queria que explicasse por que ele ficou em silêncio. Aí eu chamei todo mundo para testemunho, chamei o delegado, chamei o escrivão, coloquei tudo para testemunho de defesa. Entendeu? Porque a gente precisou provar. O juiz queria que explicasse por que ele não deu a versão dele na delegacia. Excelência. Ele tentou falar um pouquinho da versão dele na custódia. Na custódia, os próprios réus falaram que ele não estava, que tinha tomado ele mesmo. Mesmo assim, o juiz da custódia converteu. Então,
Na delegacia, a gente tem que ter um tirocínio de postura defensiva e se dizer o mínimo possível. A não ser que a prova seja ali, cabal, e tem como produzir na hora. Aí você fala tudo. Mas eu adoto postura de mínimo possível, não vai falar nada. E aí a gente esbarra em outro problema. Semana passada eu fui fazer um flagrante. E aí cheguei lá, já tinha acontecido tudo, sem problemas, levou para o custódio. Era um crime de furto mesmo, sem problema não. Mas na delegacia, o que eu constatei? O policial, o escrivão, não tirou os caras para dar depoimento, não. Tudo isso justificado por causa da questão pandêmica. Né? Depoimentos policiais, ele fez um Ctrl-C, Ctrl-V do histórico da ocorrência. Os policiais assinou. E como os policiais disse no histórico da ocorrência que os conduzidos tinham assumido a prática do crime, ele fez um depoimento simples. Que os caras estavam assumindo o crime. Como que eu vou rebater essa instrução agora? Porque, no meu ver, não teve crime nenhum. Está lá assinado. Eu falei, como vocês assinaram isso aqui? Não, eu vou saber onde esse nome. Deu resumo do depoimento deles, falando, a gente está furtar mesmo os filhos. Assinou nota de furto, 5, concurso de pessoas e abuso de confiança. E aí? Eu já tive um entreveiro muito grande na delegacia por conta disso. Eu cheguei lá e falei, delegado, eu vou assistir o depoimento dos policiais. Tá? Pode assistir, pode fazer pergunta. Você faz a pergunta para o escrivão, o escrivão pergunta para o policial. Falei, tá bom. E aí, quando eu sentei na mesa do escrivão, ele começou a ler o depoimento do policial. Só a história da ocorrência. Eu copio e colo aqui. Falei, não, senhor, apaga isso tudo aí e pergunta a ele, é depoimento dele. Ele, não, já tem costume fazer isso. O costume está errado comigo aqui, você vai fazer do jeito certo. Ele chamou o delegado ficou meio assim e tal. Falou, faz aí do jeito. Pagou tudo, tomou o depoimento do policial. Por que isso é perigoso? Porque fica muito idêntico os 2 depoimentos, 3 depoimentos. E depois, na prisão em flagrante, a Polícia Civil não faz mais nenhuma diligência com os elementos da prisão em flagrante, ele faz o relatório final e manda para a justiça. Tinha que investigar mais, tinha que fazer outros. Atuei em operação, que a prisão em flagrante tinha 5 viaturas. E quantas testemunhas? 2 policiais. Cadê o resto? Vamos chamar mais. Alguém tem uma ótima visão diferente. Eu rolei 3 como testemunha. E chegou lá, os 3 afirmou que eu precisava. Não viu o meu cliente no dia da batalha. Então, assim, no flagrante ali, você precisa ter essa maldade, essa malícia de como conduzir isso. Falar, vai assumir tudo ali na hora, tem necessidade? Qual isso vai ser proveitoso para o seu cliente? Construir uma história, mas depois falar a verdade no juízo? Não sei. Então, fica na dúvida, fica em silêncio. É uma das minhas orientações. Faço petição, a caneta, e oriento o cliente a ficar em silêncio. E aí eu deixo o delegado interpretar o boletim de ocorrência conforme ele entende. E isso se aplica também tanto o atendimento à prisão flagrante quanto coitivo, um inquérito policial. Eu tive alguns clientes no curso da instrução do delegado íntimo. Dá depoimento, delegacia tal, sobre o fato tal. Eu atuei alguns inquéritos na DHPP de Vitória, que era outro entrevista que eu tinha. O que o delegado tinha o costume de fazer? Às vezes, o indiciado estava investigado em vários crimes, em 3, 4 crimes.
Ele fazia tudo no depoimento só. Inquérito tal, falou isso. Inquérito tal, falou isso. Inquérito tal, falou isso. Eu acho que está errado. Tem que ser um depoimento para cada inquérito. Porque aquilo ali, sobre a ótica de um possível jurado, de um juiz, já vai aparecer lá que ele responde a eles inquéritos. Então, isso não é bom para o conduzir. Não faz, é cansativo? É cansativo. Mas faz 20 depoimentos. Não vou colocar 20 inquéritos no mesmo depoimento. Isso é comum de ser feito. Eu não concordo, eu não gosto dessa postura. Eu peço para fazer um depoimento para cada inquérito, cada fato, porque fica bem esclarecido. Isso na instrução dá um nó na cabeça de quem está só lendo papel. Prejudica demasiadamente o réu. Doutor Quer Jamilson. falar, doutor Carlos? Sim, o doutor Ricardo levantou a mão ali para falar. Oi, Jamilson. Desculpa estar te interrompendo, meu amigo. À Se for vontade. atrapalhar a sua linha de raciocínio, você me fala, tá? Você foi perfeito nas suas colocações, Jamilson. Gostaria só de tentar contribuir e acrescentar, porque me parece que a palestra é voltada para o público que ainda está, né, no início da carreira, e eu acho que eles têm mais dificuldades do que a gente ainda. Porque como a gente já vive esse ambiente policial há um tempo um pouco maior, a gente já tem um convívio maior também, e as equipes elas se repetem. Quando você tocou muito no assunto, quanto ao embate, né? Infelizmente, pessoal, o advogado, dentro do ambiente policial, na esmagadora maioria das vezes, ele vai ser visto como o cara que está ali para soltar o ladrão, sabe? Ele não vai ser visto como defensor de prerrogativas, ele não vai ser visto como defensor de direitos, ele vai estar ali como advogado do bandido, né? E que vai estar atrapalhando o trabalho deles, o que é mais difícil de se lidar ainda. Então, infelizmente, conforme aí, aproveitando a sua fala, Jamilson, se você me permite, a forma como você vai conduzir a sua postura dentro de um ambiente policial, ele vai repercutir diretamente no processo como um todo, sabe, pessoal? Então, eu acho que deveríamos sim, né, quanto advogados, termos uma postura um pouco combativa, é claro, obviamente, não tem como deixar, porque senão eles vão violar e vão atropelar todas as prerrogativas possíveis, mas também, assim como o doutor Jamilson expôs, né, é tomar muito cuidado com a forma como você vai fazer essas abordagens. O doutor Jamilson ele foi muito feliz quando ele demonstrou os dois momentos que, no meu ponto de vista, e isso eu defendo já faz um tempo, tentei trazer em reuniões junto com o alto escalão da Polícia Civil agora, quando participando da Comissão de Advocacia Criminal, é uma forma de como que vai ser o primeiro contato com o cliente. Porque este momento em que o cliente está ali ainda dentro do camburão, em que o policial ainda está fazendo o boletim de ocorrências no computador, o que torna muitas vezes o contato entre advogado e cliente. Vai depender do chefe da guarnição permitir ou não. Então, nós, advogados, ficamos à mercê de um policial militar, se ele vai ou não, entendeu? Permitir que nós tenhamos acesso ao nosso cliente no âmbito de uma prerrogativa, que me parece óbvia a todos. Né? Muitas das vezes porque o policial militar ele nos enxerga como advogado do bandido, como defensor do bandido que está ali para atrapalhar o trabalho dele. Então, neste momento é que nós temos que ser sempre melhor que eles, sabe, pessoal? Eu vejo dessa forma. Né? Sempre que nós formos recebidos com uma palavra talvez um pouco mais ríspida, com um jeito um pouco mais ríspido, sempre vai ter alguém acima dele, sabe? Que seja exemplo, né? O chefe de guarnição. Acima dele vai ter um oficial CPU. Então, você pede o contato, se for o caso de oficial CPU, e ligue para ele e comunique essa situação. Né? Se já tiver passado a ocorrência e o policial civil não quiser te dar acesso ao seu cliente na carceragem da delegacia de polícia, você vai reportar ao delegado de polícia.
o doutor Jamilson, sempre com tudo na ponta do lápis, sabe, pessoal? Porque se também o delegado for condescendente com a postura do policial, qual está subordinado a ele, requerimento e protocolo direto com o delegado ou com o escrivão no momento em que houver a oitiva do seu cliente. Jamilson, você tocou num ponto muito, muito, muito importante no que diz respeito ao direito constitucional ao silêncio. E hoje, né, que a gente consegue acompanhar o processo como um todo, queria conversar com os colegas início de carreira, de tomar muito, muito, muito cuidado com o depoimento dado na esfera policial, né? E, Jamilson, aí eu gostaria de também de contar com a sua colaboração e trazer a sua experiência para a gente, no que diz respeito à diferença, para mim, no meu ponto de vista, do que é uma condução de um flagrante numa delegacia regional, né, os antigos DPJs, que são os plantões, e numa delegacia especializada. Então, eu queria trazer isso a conhecimento dos colegas, no sentido de que, no meu ponto de vista, são questões muito diferentes. Você acompanhar um flagrante numa delegacia de plantão residual e você acompanhar um flagrante numa delegacia especializada. Por quê, senhores? No plantão, como é algo muito corriqueiro, e os crimes, a maioria das vezes, são crimes residuais, né? E ali a gente vai estar falando, na esmagadora maioria das vezes, de crime patrimonial ou tráfico de drogas, que é, assim, nas estatísticas, os campeões de ocorrência. Ali, talvez, para até audiência de custódia, dependendo das circunstâncias, tenho certeza que os doutores aqui, né, que se fazem presentes, são advogados aguerridos e muito estudiosos, né? Se, de repente, tiver uma jurisprudência que seja favorável, uma doutrina que venha ao encontro de uma tese defensiva, já instrua ao cliente a fazê-lo dessa forma, se for um crime de menor repercussão. Penso assim, tá, Jamilson e doutor Carlos? Porém, doutores, se a gente está numa delegacia especializada, no qual o depoimento do cliente, conforme disse o doutor Jamilson aqui, ele terá uma repercussão muito grande quando no desenvolver processual como um todo, eu, Ricardo, adoto sempre a postura de utilização do silêncio constitucional. Porque, conforme o doutor Jamilson disse, aqui eu estou reforçando a fala dele, a primeira coisa é que um juiz de direito, se ele tiver o viés um pouco mais punitivista, ele vai pegar o depoimento assinado pelo advogado e vai estampar e perguntar para... Já vi, Jamilson, cena indescritível de juiz pegar depoimento no qual tem assinatura de advogado, o colega está participando da instrução, ele perguntar se essa assinatura é dele, sabe? Igual faz com o réu. Então, assim, temos que tomar muito cuidado, porque a repercussão em sede de delegacia de polícia e como a situação aconteceu ainda ali naquele momento, e digo muito isso por conta de tribunal do júri, Jamilson, que é ali aquele momento no qual o jurado ele vai analisar aquela prova, e como o flagrante é algo muito instantâneo, eu, Ricardo, sempre oriento os meus clientes em sede de homicídio a ficarem em silêncio. Até porque, para você conseguir uma eventual revogação de prisão, relaxamento, a gente vai demorar um pouco mais, né? Porque são crimes de maior repercussão. Então, a gente consegue depurar melhor a prova. Então, assim, gostaria só de deixar esse registro, o Jamilson, porque o ambiente policial ele é um ambiente muito hostil ao advogado. Sou do tempo ainda, né, de que os flagrantes eram feitos à caneta pelo policial militar, Jamilson. Acho que você chegou a pegar, talvez, o final dessa fase ainda. E assim, infelizmente, o que é reportado no BU é trasladado para o computador, e eu tento sempre em audiências, quando a gente faz um comparativo BU, depoimento de policiais, a maioria das vezes são depoimento ipsilíteris, e o juiz passa por cima, e o policial lembra de tudo, e na fala da defesa ele esquece de tudo. Então, assim, é um ambiente muito hostil e que tem que ser tratado, conforme o doutor Jamilson disse, o advogado tem que ter um tirocínio muito rápido
e está com tudo na ponta da língua para poder ali fazer os requerimentos de uma forma muito prudente, para que não torne o ambiente ainda mais hostil, para que isso possa repercutir como uma prova positiva para a defesa no futuro. Jamilson, desculpa ter te interrompido, por gentileza, devolva a fala. Brilhante exploração do mercado. Pegando esse viés, eu tive a oportunidade de trabalhar prisão em flagrante em homicídio e acompanhamento de inquérito policial investigativo em delegacia especializada em homicídio. São tratos distintos. Só abrir um parêntese. Por que se aumentou a quantidade de prisão em flagrante por homicídio tentado? Porque hoje, tudo os policiais é homicídio na modalidade tentada. O cara correu para um lado, a polícia efetuou vários tiros e foi apreendido com uma arma. Ele vai ser autuado no 121 contra os militares lá, combinado com o artigo 14, inciso 2. Um caso em Viana, o cliente foi denunciado 4 vezes. Tinha 4 militares na viatura. Não foi apreendido nenhum projétil, não tem marca de disparo na viatura. Não foi apreendido nenhum projétil deflagrado, não foi feito exame residográfico. Nada disso. E tudo isso podia ter sido requerido no flagrante porque ele estava assistido por uma defesa. Entendeu? E aí você vai pedir exame residográfico 2 meses depois. O juiz recebeu a denúncia? Não tem como. Então, assim, muito bem, você falou, ambiente hostil. Ninguém quer o advogado ali, porque acha que o advogado vai atrapalhar o trabalho deles. Não, a gente está ali para garantir que o trabalho seja feito dentro da legalidade. Né? Essa é a nossa função ali. Evitar abusos, violações, agressões, e que o trabalho seja feito dentro da legalidade. Isso que você falou, eu já vi o juiz questionar, o advogado estava lá, doutor, você não impulsou com esse moral? E o advogado, foi, mas não foi desse jeito. Né? Se não foi desse jeito, por que você não concordou? Por que você não discordou? É muito tênue. O flagrante expressa muito a realidade porque ele está muito próximo dos fatos. Eu uso muito no júris aquele relatório de atendimento ao local de crime para demonstrar algumas falhas da investigação, para demonstrar outros envolvidos. Então, eu utilizo muito, porque ele está mais próximo da realidade. Acontece muito em homicídio. O nome do cara surgir 3 meses, 4 meses depois do crime. Mas lá, você entrevistou a mesma pessoa no atendimento ao local de crime, a mãe da vítima. Lá na hora, ela não sabe quem foi. 4 meses depois, ela sabe. Oportunamente, ela sabe quem foi. Eu participei de uma audiência semana passada que a mãe falou, eu sou inimiga mortal dele. Ela já tomou partido, ela já tomou. E o crime foi numa festa com mais de 500 pessoas. Sabe quantas pessoas foram ouvidas? 5. Se a polícia tivesse dado o trabalho de ouvir todos os funcionários, tinha ouvido 30 pessoas. Então, a questão investigativa, a gente tem que absorver essa cultura que existe em outros países de que trabalhar com investigação defensiva. Você faz paralelo, você faz requerimento do delegado, já respondendo a pergunta que o doutor Vitor perguntou onde deve ser protocolado o requerimento para participar dos oitivas. É protocolado endereçado ao delegado de Patrulha. Ele mesmo recebe, ele recebeu uma via de hora tal. Ele vai juntar nos documentos do flagrante. E no despacho dele inicial, ele vai ter que dizer se deixou ouvir, se não deixou, porque ele foi provocado. Se ele não recebeu, se ele não recebe. E se ele não falar nada no despacho, você tem respaldo para dizer no dia de custódia. Excelência, foi requerido, está aqui, nos autos, ele não deixou. A história não foi bem essa.
E, Jamilson, desculpa estar te interrompendo mais uma vez, mas acho que a questão aqui é interação e bate-papo mesmo, né? Sim, A gente estava falando hoje, a gente não consegue marcar café aqui, mas a gente tem que bater um papo. E voltando à questão da atuação em delegacia, vejo como ficou bacana esse instrumento agora que nós temos, né, de poder exercer o contraditório em delegacia, dessa inovação trazida com o nosso estatuto, e como que a gente tem que saber utilizar isso, né, Jamilson? A importância disso e a forma de se operar essa questão, né? Defendi há pouco a questão da utilização do direito constitucional, dado de alguns crimes, mas algumas questões são de simples resolução, né? São a exemplo do que você disse, que era só pegar, abrir o aplicativo lá do transporte e que o cliente possivelmente teria algo muito melhor a ser resolvido. Há pouco tempo, um colega acompanhou o flagrante que eu achei a sacada dele fenomenal. Gostaria de compartilhar aqui com os demais colegas. No BU, era relatado um ambiente de mangue, sabe, Jamilson? Sabe, doutor Carlos? Era um ambiente de mangue. E aí que houve uma perseguição nesse mangue. E aí o policial narrou isso no BU, e no BU ele fala que ele teve que correr atrás, que ele se embrenhou no mato, beleza. Ambiente de mangue, quero que os senhores entendam que é lama, né? E aí o advogado lá, na hora que sentou, o policial estava, Jamilson, estava mais limpo do que eu aqui, ó. Acabei de chegar de casa, do banho. O policial estava com a farda impecável, com o coturno assim, brilhando, né? Que eles têm que polir, né? O coturno, senão eles tomam um procedimento administrativo. Do jeito que ele poliu, assim estava. E o advogado teve a sagacidade de pegar o telefone, né? E assim, ele fez isso, assim, ele passou por uma situação que talvez, se descobrissem ele, poderia exaltar os ânimos, mas ele foi de uma forma muito singela e bateu um clique do policial que havia dito, no momento do depoimento, que havia dito que houve uma perseguição no mangue. Então, assim, essas percepções fáticas também, Jamilson, eu acho que esse insight, esse tirocínio, como você disse, são fundamentais na atuação em delegacia de polícia, sabe? Porque é o que vai fazer diferença para o processo como um todo. E aí ficou óbvio que o policial estava mentindo, e nesse caso foi aberto procedimento para a Corregedoria de Polícia para apurar crime de falso testemunho. Então, assim, eu gostaria só de compartilhar essa passagem que o colega teve, porque esse é um caso, mas a gente vê muita mentira, né, Jamilson, nos BUs, e que, infelizmente, depois para o promotor de justiça, para o juiz de direito, talvez para o jurado, seja levado como verdade. Então, a gente tem que ter um momento ali, esse insight de fazer a prova, né, já demonstrar a prova no primeiro momento. Nesse caso, o colega juntou na audiência de custódia e conseguiu o relaxamento da prisão. E, então, eu gostaria só de fazer esse registro, Jamilson, de que é muito importante, né, essa sagacidade, e também retomando a questão da postura e do contraditório em sede policial, de talvez como único momento de fala do advogado, né, que essa questão tem delegado que deixa fazer pergunta para a polícia, tem delegado que só deixa fazer no momento da oitiva do réu, e tem delegado que não deixa nada, né? Infelizmente, até hoje tem que fazer o requerimentozinho na ponta do lápis lá. Mas como hoje o inquérito ele já está sendo, sim, algo próximo, com possibilidade de fazer contraditório, que nós exercemos esse direito se a matéria não for muito controversa, sabe? Então, deixa a dica para os colegas aí, porque pode servir até impede defesa prévia ou resposta à acusação, né? A gente já impõe aquilo ali, já que foi alvo de inquérito, para que a gente tenha a formalização da prova. Doutor Carlos? Doutores, ouvindo tudo isso que vocês estão falando, dá para perceber
que, em sede de delegacia de polícia, é o primeiro passo da defesa do acusado ali. Utilizando o livro de teoria dos jogos, dá para fazer um parâmetro de que a delegacia de polícia é o primeiro lugar, é o primeiro passo onde o advogado já começa a trabalhar na preparação de provas que vai ajudar o cliente dele, utilizando tudo isso que vocês falaram, né? Só que também existe o outro lado. Às vezes o advogado ele pode, às vezes, até prejudicar o cliente dele se ele já ali não começar a pensar na defesa do acusado. Quais são as dicas, o que vocês podem falar através da experiência de vocês para fazer esse filtro entre o que pode ajudar na defesa, porque ali é o primeiro passo, embora o advogado ele já chegue, às vezes, na delegacia, sem saber do que está acontecendo. A família entrou em contato, você chega na delegacia, você vai procurar saber o que de fato está acontecendo ali. Como é que você trabalha sem saber o real que está sendo acontecendo ali, o que verdadeiramente está sendo produzido contra aquela pessoa que está sendo acusada de ter cometido algum crime ou delito? Doutor Carlos, eu adoto a postura do que eu disse no início. Eu chego e já começo a colher informações. A família tem uma percepção da prisão, a polícia militar tem outra, o delegado vai dar outra percepção, outra interpretação, tudo isso nos mesmos fatos. E o conduzido tem outra explicação. Então, são 4 versões diferentes. Certo? E aí eu já chego colhendo essas informações. Primeiro, eu converso com a família, tento acalmar a família. Como o doutor Ricardo falou, os ânimos são exaltados na delegacia de polícia. O advogado não é bem quisto. Doutor Ricardo, eu tenho a oportunidade de atuar em delegacia regional, especializada, federal. Eu fiz poucos flagrantes no federal, o atendimento é completamente diferente. O atendimento é muito melhor, muito melhor. Eu fiz um flagrante na federal, que o caso era de receptação. O cliente estava sendo acusado, foi abordado pela Polícia Federal, com um carro clonado e a origem do carro era isso. Então, ele foi conduzido pelo 180. E falsidade de documento, porque o documento do carro era falso. E ainda bem que foi levado para uma delegacia federal. O delegado foi super solícito. Falei, doutor, meu cliente comprou o carro no site de venda. Tem uma semana que ele comprou, ele pagou o valor de mercado. Ele ficou na dependência de pagar o restante quando o vendedor entregasse para ele o recibo e tal. Ele não puxou nada, ele pegou o carro e pagou tudo. E o delegado sequer atuou no cliente, liberou. Por quê? Porque eu provei de que ele tinha comprado e mostrei de que ele tinha comprado. Esse start que você tem que ter de contexto. Então, o quão assumir ali esse contexto na hora da delegacia para ajudar o seu cliente ou prejudicar. Porque isso lá na frente, em fase probatória, em juízo, pode prejudicar e por água abaixo. Mas neste caso da Federal que eu fiz, o delegado, passei contatos, tudo, o delegado puxou no sistema. Doutor, o proprietário do carro está lá em Brasília e disse que está dormindo, o carro está na garagem. Isso era 2 horas da manhã. Tudo bem. Então, que a origem do carro que estava com o meu cliente era ilícita, não é fato, era fato assumido por ele. Foi ele que adulterou? Não, ele comprou. Pagou o preço de mercado? Pagou o preço de mercado. A receptação tem que provar o dolo e obtenção de lucro. Você tem que comprar mais barato. Apontei para o delegado de quem ele tinha comprado. O delegado ligou na hora, a pessoa atendeu o telefone. Foi ele, vendi para ele, comprei de outro. Então tá, tal dia você vai vir para a delegacia dar depoimento e liberar o cliente, nem criança toda. Entendeu? Então, assim, essa postura e raciocínio rápido do que se adotar na hora. Porque você tem que ter a condição de dar interpretação jurídica para aquele fato.
peraí, se eu adotar essa postura, quais as consequências? Se eu adotar tal postura, quais as consequências? Qual a postura que não teria nenhuma consequência? Ficar em silêncio, porque lá na fase probatória a gente vai ver o que faz. Entendeu? Então, assim, infelizmente, não sei se é por questão de preparo ou o que é, mas não era para ter diferença de delegacia especializada para regional, para federal, para o que fosse. Né? Eu ainda não tive a oportunidade de atuar em inquérito presidido pelo Ministério Público, mas eu estou na captura, que agora o MP pode fazer inquérito policial. Né? Porque tudo vale como experiência. E se o Ministério Público pode fazer inquérito policial, acho que mais ainda aí garantiu o contraditório entre a defesa. Então, Jamilson, posso? Pode. Cara, concordo plenamente com você. Infelizmente, mas assim, a gente também não pode deixar de olhar o lado, infelizmente, das delegacias de polícias civis, né, Jamilson? Eu já tive a oportunidade de assistir Juriceu e você é perfeito quando você faz análise do inquérito, nunca onerando o policial civil, pessoa física, ser humano, né? Mas o Estado, a falta de estrutura que lhes é oportunizada, só de você entrar dentro da Superintendência da Polícia Civil, da Polícia Federal, em São Torquato, e você entrar dentro da Regional da Serra, por questões óbvias, você vai ver a diferença de estrutura, né? O que os caras têm, a arma de fogo utilizada por eles é diferente. Enfim, e isso, infelizmente, vai tornando o trato deles, eles vão se tornando pessoas, talvez, um pouco mais duras, e isso reflete no trato no ambiente de trabalho e, consequentemente, com o colega advogado. Né? Então, é uma questão muito, muito complicada essa daí. E, doutor Carlos, o senhor fez um link muito legal sobre a questão da teoria dos jogos, né, do professor Schane. E, assim, eu vou te falar que, a título de estratégia, né, que ele tenta demonstrar muita estratégia, né, dentro da teoria dos jogos, mas, infelizmente, no ambiente policial, a gente vai ter um dificultador que ele invoca muito, que é a figura do juiz imparcial. Na delegacia de polícia, a gente não vai ter imparcialidade, não vai ter imparcialidade nenhuma, né, Jamilson? A gente só vai ter parcialidade para prender o bandido. Não pense diferente disso. Então, assim, a título de estratégia, né, conforme a pergunta que o senhor expôs aí, eu penso no seguinte aí, Jamilson, também peço mais uma vez a sua colaboração. Pelo fato de a gente estar militando um pouquinho mais de tempo, acredito eu que Jamilson vai concordar que a gente já sabe qual delegado talvez tenha uma postura um pouco mais garantista e o outro qual vai ter uma postura um pouco mais punitivista. E aí, com esses que têm uma atitude, né, uma postura mais garantista, que tem que ser, né, que é aplicação de lei, eu, Jamilson, gosto de despachar mesmo, sabe? Chegar a entrar em questão meritória, questão legal. Semana retrasada, prenderam um cliente meu aqui, ele tem uma distribuidora de bebidas aqui em Vila Velha, foi conduzido pela patrimonial, a suspeita era de um crime X, e aí, como ele teve dificuldade na apresentação da nota, que era uma nota online, a contadora dele estava longe, o delegado da delegacia patrimonial queria autuá-lo pelo artigo 1º da Lei 8.137, que é a lei de sonegação fiscal, né? A lei dos crimes contra a ordem tributária. E ali, no âmbito da delegacia, era uma pena de 1 a 5, não seria possível a aplicação de fiança, consegui convencê-lo, puxei na hora a jurisprudência pelo celular, de que o artigo 1º ele demandaria o processo administrativo antes de poder impor a sanção penal. E aí ele operou uma desclassificação, conduziu para o artigo 2º, que já seria crime formal, e aí autuou ele com a possibilidade de fiança. Então, assim, eu gostaria de deixar aos colegas a previsão de você tem que ter um insight de como que é a postura do delegado.
Então, talvez, no primeiro momento, quando você já chega demonstrando o seu saber jurídico e o delegado dá a brecha para que vocês conversem sobre atualização de jurisprudência, doutrina, lei, atualização de lei, vai para cima desse delegado com técnica, obviamente, para demonstrar que talvez o despacho dele esteja equivocado e o convença de alterar que seja mais benéfico ao seu cliente. Ponto. Mas isso, aí acho que Jamilson vai concordar comigo, é lá na hora você vai ter esse insight, você tem que ter a expertise com muito trato, levando em consideração, conforme o doutor Jamilson disse, da hostilidade que é o ambiente policial, o delegado de polícia, querendo ou não, ele não pode perder a mão com a equipe dele, que são pessoas que estão com ele lado a lado ali, entendeu? Para poder nos privilegiar, que na verdade nada mais que seria uma aplicação de lei, demonstrar com ele com técnica de que talvez o despacho dele esteja equivocado e altere a ponto de beneficiar o jurisdicionado. Não é nem o seu cliente, né? Por motivos óbvios. Ali você está na defesa de direitos. Então, é saber ter esse tirocínio de ter a percepção que aquele delegado de polícia, eventualmente, ele tem uma pegada mais técnica e mais garantista, e ali tentar convencê-lo que talvez um despacho que seja desfavorável, ou até antes mesmo da confecção desse despacho, que seja feito uma autuação menos gravosa ao réu. Então, hoje, o doutor Carlos, talvez tentando responder, né, o questionamento que nos foi imposto aqui, opere a defesa, sim, já em âmbito de delegacia de polícia, porém, se você está com alguma dúvida e você está vendo que o delegado está indo por uma linha de que vai manter o seu cliente preso, que ele não vai mudar de opinião, que ele já mandou você conversar isso com o juiz ou com o Ministério Público, que é muito comum, você, então, peça para o seu cliente ficar em silêncio, porque toda e qualquer prova produzida nesse ambiente de hostilidade vai ser prejudicial à defesa. Assim, eu acho que é a forma de se conduzir quando você está nessa questão mais de nervos à flor da pele, sabe? Devolvo a palavra. Muito bem explanado. Eu acho que vem mudanças, está vindo mudanças que muito vai beneficiar os nossos clientes. E alguns estados já estão fazendo uso da implementação de câmeras na farda do policial. Isso não demora a ser uma realidade a nível muito nacional. Legal, não tem dúvida disso. Pegando um gancho no que você disse da questão da foto, que o advogado teve expertise ali, vai para uma foto do futuro policial. Quando os ânimos estão muito exaltados, eu boto o celular para gravar e põe no bolso. Todo mundo tem celular hoje. Isso aí. Já é aceitável a gravação ambiente. Está ali, ambiente. Já fui tocado na delegacia, o delegado, estou até exaltado, se retira. Eu falei, não me retiro, não, tem direito de ficar aqui dentro. E o policial do meu tamanho dizia que estava com medo de dar depoimento na minha presença. Rapaz, você está com fuzil, está com ponto 40, eu estou aqui com a minha OAB. Você está com medo? Entendeu? Então, assim, e aí eu comecei a gravar. E depois disso, acabou o procedimento, eu chamei o delegado, doutor, fazendo meu papel. Para quê? No próximo flagrante, eu não descer a caneta do meu cliente, só porque vai ser eu que vou estar lá acompanhando. Chamei ele, doutor, não é pessoal e tal. Desisti, não vou representar, não vou fazer mais nada. Foi produzido aqui, já foi produzido. Mas o que o doutor Ricardo falou é extremamente importante. O que é produzido ali na delegacia com uma qualidade tremenda na esfera judiciária. E posterior à lavratura do flagrante, não se faz mais nenhuma diligência para relatar o inquérito. É relatado o que foi produzido. Porque não dá, até mesmo não dá tempo, senão o delegado não consegue concluir o inquérito. Outra subdivisão dentro da delegacia. O que acontecia? Prendia em flagrante e aquele inquérito ia para uma determinada delegacia relatar. Hoje, não, o delegado de plantão faz tudo. Ele prende em flagrante hoje, dá o despacho inicial. No próximo plantão, ele tem que concluir o inquérito.
Então, no resto, ele estava de folga. Ele fez alguma coisa durante a folga? Não, ele ficou de folga. Ele não fez diligência, não determinou diligência, não fez mais nada. Esse cliente que eu citei no caso do Uber, eu pedi a quebra de sigilo telefônico, eu pedi as operadoras de mobilidade urbana para mandar as fichas de cadastro dele, eu pedi o juiz para oficiar todo mundo. Tudo em fase de inquérito. Atendi o flagrante, e aí o juiz soltou, deu a liberdade. A gente que milita sabe o quão é difícil conseguir uma liberdade provisória para os crimes patrimoniais que têm violência, não porque a pena é baixa, mas assalto, já trouxe impossível. Assalto, muito difícil. Todos os crimes de crimes patrimoniais com violência já estão. Liberdade, a realidade é equidistante. Ah, doutor, mas é primário. Eu sei, mas é entendimento do nosso tribunal. A gente tem que ser realista. Falando, doutor Carlos, em sede de estratégia de delegacia, eu atuei num caso na instrução. Eu peguei esse cliente e já estava preso 2 meses. Não estou longe de mim criticar o colega, só estou falando da questão de adotar estratégia mesmo. O rapaz foi preso na hora que ele estava fazendo um assalto no semáforo. Ele estava para arrumar um carro. A mulher começou a gritar, ele se desesperou e saiu correndo, e correu para um local. Para onde ele correu, tinha um segurança. O segurança patrimonial abordou ele. E aí ele foi preso pelo assalto na modalidade tentada. Existia uma possibilidade de liberdade? Existia, porque a pena mínima ia ficar abaixo, a pena abstrata ia ficar abaixo de 4 anos. Então, existia uma possibilidade de liberdade. Só que o que aconteceu na delegacia? O delegado virou para ele e falou: eu quero que você desbloqueie o seu celular. Quero ver o que tem no seu celular. Ele falou: ah, não, esse celular não é meu. Eu tomei de assalto meia hora antes de tentar roubar o carro. Isso foi o depoimento dele, chancelado por um advogado. Contra o delegado autor, um 57 consumado e um 57 tentado. Já não era um assalto tentado mais, era 2. E o MP denunciou. Eu precisei chegar na instrução e dizer: excelência, por que ele não abriu o celular? Porque tinha fotos íntimas dele com a esposa. Por isso que ele veio e falou que tinha roubado o celular. Ah, mas doutor, ele estava acompanhado pelo advogado. Como que o advogado ia deixar a polícia acessar o celular dele? Ele não quis dar a senha. Por isso que ele não deu. Mas o celular é dele. Você quer pegar aí no cartório, ele desbloqueia agora. Porque agora ele está falando que tem no telefone. E aí o MP, o juiz, deu a liberdade. Nós oficiamos a empresa de telefonia porque o celular era registrado no nome dele. Comprovou que o celular era dele. Mas isso é por 6 meses. Por que a violação de prerrogativa é tão aparente no criminal? Porque ela tem maiores repercussões. Por conta de uma violação de prerrogativa, o cara fica preso. Porque o advogado não teve acesso aos autos para fazer um habeas corpus. Então, doutor Ricardo e doutor Carlos, eu queria até trazer esse tema. Eu fiz poucos em toda a minha trajetória aí, mas existe a possibilidade de a gente fazer um HC, um habeas corpus. O delegado como autoridade violadora. Ah, o delegado não comunicou o flagrante no prazo hábil. Você acha que eu fico lá na custódia esperneando? Não vou acontecer com isso, não. Pego cópia dos autos, cópia do inquérito. Está presa 3 dias, o delegado não comunicou. Isso é incomum acontecer? Não é incomum. Você perde. O delegado mandou lá para a custódia. Por algum motivo, não chegou lá. E o que aconteceu? O delegado saiu de folga. O outro vai comunicar? Vai não. Só quando o delegado lavou para a gente chegar que vai comunicar de novo. Você tem aí 3, 4 dias para conseguir relaxar.
Eu não fico lá na custódia batendo boca do servidor, porque o servidor nem sabe onde está o que é. Então, pegando esse gancho de questão procedimental, doutor Ricardo Tocaso, eu quero responder a pergunta do doutor Augusto. Doutor Jamil, você deixa uma hora, um time para chamar a comissão de prerrogativas? Como faz isso? Primeiro, a comissão é acionada por meio do telefone de plantão. Tem o site do AB amplamente divulgado, né, doutor? Sempre vai ter um advogado de plantão na comissão para atender as ocorrências de urgência e emergência. Para que eu aciono a comissão? Para eu produzir mais provas. Não necessariamente eu acionar a comissão para resolver. A comissão não chega lá com a espada do He-Man lá, pelos poderes de Grace, que eu tenho a força, o delegado vai deixar de ser violador. Não, não vai. Eu passei por uma situação. Nessa pandemia, a gente teve N violações, para dar de exemplo. Né? Não questão de delegacia, mas foi um presídio. Eu cheguei no presídio, era uma segunda-feira, meu cliente de audiência quarta. Aí eu passei o nome dele para a recepção, passei vários nomes, inclusive estava dele. E aí a moça lá do posto 1 produtor, esse não vai poder atender, não. Por quê? Ele está com suspeita de Covid, está isolado. Falei, tá bom, chama o diretor para mim. Aí veio o adjunto. Não, doutor, aqui orientação da equipe de saúde, não. Ele está em poder do Estado. Você está com suspeita de Covid, você tem que me dar a condição de atender ele, isolado. Via, você tem que dar uma orientação da equipe de saúde. Falei, tá bom, então chama o diretor. Aí veio o diretor, não, doutor, orientação da saúde, tal, da gerência do serviço de saúde. Falei, tá bom, vou fazer uma petição aqui, você recebe? Recebo. Fiz a petição, e mudou para o diretor do presídio tal, eu já mesmo tenho Santos, solicito, entrevista, pessoal e reservado, com o preso fulano de tal, custodiado nessa unidade prisional, a fim de tratar de interesse de defesa técnica, tendo em vista a audiência tal. Termos que pede deferimento. Eu procurei, tirou uma cópia para mim lá no presídio mesmo, recibo aqui, recebi. Agora me dá a negativa por escrito. Não, eu te dou depois. Tá bom. Aí eu não briguei com ele, não fiquei lá batendo de frente, porque não adianta medir forças nesse momento. Eu saí de lá, vim cá fora, com o meu telefone lá dentro do complexo interno, liguei para o plantão da comissão de prerrogativas. Para quê? Para produzir prova. Aí quem me atendeu foi solícito, tal, o diretor tal, unidade tal, preso tal. Falou que eu não vou falar com ele, porque ele está suspeito de Covid. Tá bom. Só abrir um parênteses. Imagine qual deve ser o desespero da família de eu ligar para a mãe e falar, não vi seu filho hoje, porque ele está suspeito de Covid e não deixaram falar com ele. Imagine isso. Né? Então, ali o menor dos meus problemas era orientar ele para a audiência. Era ter mesmo notícia ali. Eu liguei para a comissão, passei os fatos. Jamil, deixa eu tentar um contato com o diretor. Falei, tá bom. Daí, meia hora depois, eu liguei para a comissão de novo. E aí? Resposta? Ele está irredutivo, falou que não vai ver. Falei, beleza, lança o seu relatório aí que eu acionei a comissão, que eu vou precisar de São Paulo depois. Saí do complexo. Delegacia de Milano. Por quê? Porque o artigo 7º-B, criminalizou algumas violações prerrogativas. Algumas. Não são todas. É as constantes do inciso 2 até o 5. E uma delas é proibir você ter contato com o seu cliente. Eu vou dar voz de prisão em flagrante para o diretor? Não. Eu saí de lá e fui para a delegacia. Cheguei na delegacia, fiz boletim de ocorrência, o delegado subsolícito me atendeu, quer apresentar aquela, tomou meu depoimento, cópia do protocolo de requerimento de entrevista com o preso. Não tem, porque eu falo. Vamos ver onde isso vai parar. Eu não tive resposta. Entendeu? Então, assim, existe a hora para acionar a prerrogativa? Eu acho que a partir do momento que a autoridade violadora se tornou irredutível. Por quê? Você aciona a comissão. Se resolver, beleza, seu problema vai ser resolvido. Se não resolver, você tem a prova. Acionei a prova de uma vez. É isso que eu entendo. E, neste caso,
Quando eu terminei o procedimento na delegacia, no celular toca. Doutor, pode vir ver seu cliente? Ah, tá bom, estou indo, então. Aí eu cheguei lá, o diretor falou, faz um termo aí sobre a responsabilidade. Eu falei, assuma a responsabilidade minha. Se eu ficar doente, a responsabilidade é minha. Do presídio todo, não, eu sei que tem que dar condição. E aí depois ele falou, não, eu acionei a gerência de saúde. Eles falaram que a incomunicabilidade do preso, é isso que eu já tinha demonstrado para o diretor, e ele não entendia. Ele está reservado do convívio social, do presídio, de visita, de advogado, não existe incomunicabilidade de preso. Nem preso que está em RTT fica incomunicado com advogado. Entendeu? Então, assim, trazendo esse exemplo para a esfera de delegacia, eu nunca tive problema em atender o preso. A questão é a demora, por causa desse trâmite entre polícia militar e polícia civil, nesse entreveiro aí. E aí, enquanto está nesse entrega ou não para a polícia, aí ele fica incomunicado. Então, aí você vai ter que ter o jogo de cintura de contornar isso. Se o policial militar não deixar, é o que o doutor Ricardo falou, existe oficial de plantão, você vai ligar para o oficial de plantão, vai expor a situação. O oficial de plantão entra em comunicado com a equipe da guarda ali, vai entender o que está acontecendo, vai autorizar a sua entrevista com o preso ou não, ainda em poder da polícia militar, que depois se entrega para a polícia civil, não tive dificuldade para entrevistar, não. Só questão de demora mesmo, das 5, 6 horas. Eu atuei num caso, doutor Ricardo, quando eu conto, parece que é história. Meu cliente foi abordado meia-noite de uma quinta-feira. A família me ligou desesperada. Eu saí atrás dele, cadê? Isso é uma outra crítica minha, que nem precisa tratar isso. E a nível institucional, trazer esse debate para a mesa. Porque antigamente, o 190, você ligava 190, o senhor desinformado. Não, doutor, seu cliente está com viatura tal, vai para tal delegacia. Hoje, fica perdido. Hoje, você não sabe para onde estão levando seu cliente. E aí, meu cliente ficou num limbo, desaparecido, entre meia-noite até 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, ele foi entregue no DPJ. E o chefe da guarnição virou para o delegado, doutor, seu plantão vai até de noite, né? Deixa esse cara aí para mim. Se até na hora de você ir embora, a gente não voltar com nada, você solta ele. Olha o absurdo. Tinha várias pessoas presas nesse momento. E aí eles saíram em diligência com os outros presos e o meu cliente foi na delegacia. Por quê? Porque os outros presos eram de fora, então ninguém conhecia. Como meu cliente era da região, eu já estava atrás dele, por isso deixaram ele na delegacia. E aí eu fui lá na delegacia, o delegado deixou eu conversar com ele, conversei, não, doutor, não tinha nada, não pegava nada. Estão me acusando de tráfico, disse que os caras que chegou em casa estavam trazendo droga para mim, não tinha nada. Se tivesse, eles tinham trago agora. Essa era a história. E aí apareceu uma droga lá na divisa do estado com o Rio, falaram que era do meu filho. E foi presa aqui em Vitória. Ficou preso 8 meses. Logramos êxito na absolução. Entendeu? Porque antes do plantão terminar, aí eles chegaram com a droga, com os outros presos. Confusão, né? Coloquei o delegado como testemunha de defesa. E, doutor, é um risco, mas se o delegado for, é o que o doutor Ricardo falou, você sabe mais ou menos a postura de cada delegado. Se ele é legalista, se ele é punitivista. Se ele for legalista, ele vai chegar no dia e falar a verdade. Por excelência, realmente me entregaram o cliente do doutor Jamilson tal hora sem nada. E voltaram 10 horas depois com 300 quilos de maconha, dizendo que ele era o comprador. Os fatos são esses. Entregou às 5 horas da manhã, chegaram às 5 horas da tarde. Com a droga. Entendeu?
E aí a gente conseguiu solução, quem foi condenado só o motorista do caminhão que estava droga. Os caras tomou um monte de multa na ida, vai e volta, tomaram multa nos pedágios, tudo, no carro de um dos conduzidos, e teve toda essa confusão. Mas, se já eu chego ali, já adoto alguma postura com ele, mesmo que defensivo, ele tentar justificar o que estava fazendo, o pessoal, tal hora, tal local, isso poderia prejudicar ele lá na instrução. Então, assim, a gente tem que ter muita malícia e pensar na legalidade do ato, porque a partir do momento que você está atuando no flagrante, você está ressarçando a legalidade deste ato. Então, eu prefiro dizer não, eu falo com o cliente na boca, deixa ele fazer o que ele quiser lá sem a minha presença, do que eu ir lá para poder dar legalidade para esse ato. Eu tenho também isso. Porque, às vezes, eu tinha um cliente que ele ia preso várias vezes por tráfico, toda vez era o mesmo policial que prendia. Só que o policial fazia? Colocava os novatos lá da guarnição para dar depoimento. E eu pedi o histórico da viatura, pedi relatório, que estava de plantão assim. Juntei tudo. Porque quem prende é só ele. Eu só prendi com porcaria, com 5 buchas, 3 buchas, 10 buchas. Nunca fazia uma prisão efetiva com um montante volumoso. E aí nós logramos isso. Em uma absorção e uma reverteu para uso. Então, assim, não tenha dúvida, doutor Carlos, que a atuação da defesa na fase de inquérito é extremamente importante. Porque você vai estar garantindo a legalidade dos atos praticados para o seu cliente, mas, a nível da Polícia Civil, você está dando legalidade para o delegado. O delegado, a equipe toda tem esse respaldo. Opa, peraí, ele estava acompanhado pelo advogado. O advogado coordenou com isso tudo aqui. Por isso que, neste ponto, eu trago também o tema da questão de publicidade. A gente vê na porta de algumas delegacias, auditório, placa de advogado, plantão 24 horas. A gente vê advogados fazendo plantão em porta de delegacia. E aí, isso é proibido, é permitido? Não é? Tem todo esse contexto. Mas por que eu trago esses fatos? Porque a prática reiterada, você está ali todo dia, mesma equipe, mesmo plantão, mesmo advogado, você acaba fazendo amizades, conhecimentos com a equipe. E aí você começa a acompanhar um pouco mais desleixado, não seria essa palavra, mas você passa a ter uma visão diferente. Quando você tem um enfrentamento, um embate, você tem uma defesa mais técnica, você adota uma postura mais técnica. Isso é extremamente importante para o seu cliente. Porque, futuramente, se você não acompanhar a instrução, o advogado que acompanhar vai ter um trabalho menos árduo, ou mais difícil. Vai ser condenado mesmo, porque na esfera policial ele produziu todas as provas que serão ressarçadas na instrução e vai condenar. Isso sobrecarrega muito a condenação. Se é fato, é provado, condena. Faça a coisa legal, condena. Se existe dúvida, o ônus ali é do MP, da Polícia Civil, ele que tem que provar que o cara é culpado. Hoje, inverteu esse papel, é a gente que tem que provar. É muito tênue isso, a gente não pode aceitar isso. Eu sei que a gente tem que produzir, eu sei que nós temos que produzir essa prova. Mas nós temos também que trabalhar dentro da legalidade. Falar em duplo pro réu hoje no Tribunal de Júri é extremamente difícil. Porque todo mundo quer que condena. Eu perdi um júri periacico, Ricardo. O promotor virou para mim e falou, a prova hoje é bola dividida. Né? O cliente não assume. Não, se ele assumir, eu peço para tirar. Mas o qualificador falou, não, o cliente não vai assumir. Eu estou contando a mesma história desde a delegacia.
Eu acompanhei ele no depoimento perante o DHPP de Cariacica. Eu fui até o júri contando a mesma história. Perdi, 4-3. O que aconteceu em sede de apelação? O júri foi anulado. Então, não podemos desistir. A gente tem que levantar a bandeira defensiva, propor a demanda e aí sustentar essa demanda que a gente está fazendo. Uma hora alguém vai te dar razão. Foi neste caso, foi isso que aconteceu. Em 8 anos de advocacia, primeiro júri anulado. O recurso de defesa, né? Todos que eu ganhei foi anulado pelo recurso do MP. Agora, defesa foi o primeiro anulado. E agora a gente vai para o segundo júri. E ele preso 5 anos, único processo. E aí, como ela anulou o júri, a desembargadora foi e soltou ele. Então, isso tem sim, o que é feito ali, no inquérito, na prisão em flagrante, tem toda a repercussão aí na instrução, no recurso. Doutor Ricardo, eu sei que você quer falar, mas é só porque... E aí, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos de pós-graduação. A minha graduação tem um pouquinho mais de tempo, já tem 10 anos que eu me formei. Sempre os professores criminalistas eles falavam que guarda a carta na manga, um trunfo. O que você tem, você alega no final. A estratégia hoje mudou. Concordo. Você tem, você alega tudo, desde o início. Concordo. Você mata no ninho. Eu atuei num processo que o rapaz foi... É porque o STJ hoje tem uma postura de preclusão, né? É isso aí. Não dá mais para ser assim. Eu atuei num processo crime de assalto. O cara foi acusado de ter roubado 2 passageiros dentro do ônibus de terminal de Itacibá até Campo Grande. Aí desceu ali em Cariacica, desceu em Alto Laje. No ponto que ele desceu, eu contei mais de 10 câmeras que o delegado poderia ter pedido. Só que neste caso, teve um fato a mais, que qual que é? A gente tinha conhecimento do verdadeiro autor. Então, eu contei na defesa. O que o delegado fez? Lavrou o flagrante só com o depoimento da vítima, que reconheceu sem sombra de dúvida. E a gente sabe como esses reconhecimentos em sede de delegacia são pagos. É um outro ponto que a gente tem que tocar. O policial que faz a prisão tira a foto do cara, vai lá e mostra a vítima. Qual foi esse aqui? Eu já chego falando, foi esse aqui. A vítima fala, foi. Aí chega no delegacia, o delegado não faz reconhecimento nenhum, e põe lá, reconheceu sem sombra de dúvida. E aí, com base nisso, o juiz da custódia converteu em preventivo. E aí, ponto, eu peguei em fase de inquérito, eu fiz requerimento de excelência, tem ônibus dentro do transporte, tem um monte de câmera aqui em volta, tem câmera no fórum, ele desceu em frente ao fórum. Além desse monte de câmera, quem foi pro lado de tal. Aí eu botei foto dos dois, realmente aparece também. Tem que dar essa coisa para a vítima. Porque além da vítima estava dormindo, ela falou que estava dormindo, eu fui acordado mandando entregar a mochila. Os dois se parecem. Ele foi para o MP, não fez nenhum requerimento de vista, de nada, e aí o MP denunciou. E aí eu fui na defesa prévia, apontei o carro, fulano de tal. O juiz rejeitou a denúncia, e soltou o cara. Soltou no Jamilson, eu queria, Carlos, só trazer uma última experiência em delegacia. Jamilson, teve um caso aqui muito bacana, e eu acho que foi, assim, talvez em atuação em delegacia, já com a possibilidade de elaboração de tese de investigação defensiva, que eu acho que foi muito bacana, né? Um cliente nosso foi preso por posse ilegal de explosivo. Existia uma investigação da DINT, né, que é o Departamento de Inteligência da Polícia Militar, que determinadas pessoas iriam estourar um caixa eletrônico no município da Serra. Aí eles foram, interceptaram um apartamento e lá tinha um cano de PVC com pólvora negra dentro, né? Jamilson, olha essa, hein? Essa daí também é daquelas que você conta e ninguém acredita. Fala que é história de pescador.
foram todos encaminhados para o DPJ da Serra e lá autuados pelo artigo 16, acho que é parágrafo 4º, que é explosivo, né? Não sei de cabeça aqui agora. E aí, o policial militar, ele foi arrolado como uma espécie de técnico blaster, que é uma espécie de alguém que sabe conduzir explosivo, mas, obviamente, não tem a qualificação de perito, né? O policial militar foi lá na delegacia, queimou a pólvora toda, viu que para poder comprovar que era pólvora, queimou tudo e fez um relatório falando isso. Aí o que eu peguei? Eu falei, epa, policial, um único policial militar. Falei, tem uma coisa errada aí, né? Fui lá na DAME, que é a Delegacia de Armas e Explosivos, aqui na chefatura. Chamei o responsável, que é o Wellington, que é um perito muito antigo, e aí que eu falo que tem que fazer requerimento, gente. O Wellington, assinando como perito e mais um, me fizeram um laudo escrevendo de que a Polícia Civil do Espírito Santo tinha condições de fazer o laudo, entendeu, Jamilson? E falando, inclusive, que a pólvora que foi utilizada, ela não teria o poder explosivo, ela teria o poder implosivo, sabe? Então, assim, em sede do que é hoje esse bate-papo aqui, daí a necessidade de se ter uma investigação defensiva, conforme você mesmo sustentou aqui hoje, né? Porque é o que faz toda a diferença no processo. E, nesse caso, por motivos óbvios, o doutor Gustavo Grilo absolveu todo mundo do processo por ausência de materialidade, um negócio extremamente absurdo, né? A polícia militar literalmente queimou a prova. Então, se eu conto isso, ninguém acredita que chegou a esse ponto, sabe? Então, assim, doutores, quanto à atuação em delegacia, tem que saber ter esse site e pedir para fazer. Jamilson perfeito, tá com telefone, tira foto, filma, isso é postura boa, isso tem que ser feito, né? Isso demonstra a sua idade, isso demonstra técnica, sabe, doutores? Então, eu acho que a gente já vai para 1h30 de palestra, talvez a gente já tenha esgotado o tempo. Então, façam prova sim, ouçam policiais sim. Eu acho que é muito importante tirar foto do jurisdicionado quando na carceragem, porque muitas vezes o reconhecimento é feito por foto, e aí você consegue provar por roupa. Então, você consegue provar que a roupa que ele estava usando na delegacia era uma roupa diferente do que é apontado pela testemunha. Então, essas pequenas questões em sede de plantão de DHPP, se o seu cliente está jurando de pé junto que não efetuou disparo de arma de fogo, peça logo o exame de pólvora. O delegado, geralmente, despacha no sentido de conceder isso. Então, quando vai para exame em DML, já faz essa prova, o que vai ser um substrato maravilhoso na defesa para o processo. Então, assim, o que eu gostaria, só para poder, Jamilson, já te dar a fala e encerrar, né, o meu testemunho aqui, é que não pensem a delegacia como um momento que você vai resolver o problema do seu cliente, não. Muito pelo contrário. Está longe disso. Ali o processo está se iniciando. Mas você tem que ter o tirocínio de pensar de como que a prova vai servir na fase judicial ou numa judício causa, eventualmente, se for processo de júri, para que assim você consiga concatenar essa prova e fazer com que ela acrescente ao processo. Do contrário, no meu ponto de vista, não elabore prova nenhuma e o seu cliente fique em silêncio. Senhores, não sei se eu consegui contribuir, não sei do adiantado da hora se eu volto, Carlos, mas gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a sua presença, doutor Carlos. E, Jamilson, dizer que foi uma honra poder compartilhar esse momento com você, meu irmão. Você sabe da admiração e do carinho que eu tenho por você. Nós estamos aí, né, na ponta da lança. Nós, eu falo todos os advogados criminais que fazem parte hoje daqui dessa palestra virtual, e dizer que não deixem passar por cima das nossas prerrogativas, porque eu falo por experiência. Cada vez que você vai conseguindo impor o seu ponto de vista de uma forma muito sutil, mais técnica, cada vez mais você consegue ser respeitado, né? Jamilson, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo momento, e assim me despeço. Um grande abraço. Doutor Ricardo, eu que agradeço a parceria. Só fazer uma adenda aí na sua fala, você falou de explosivo. Tem um assunto de flagrante que está gerando muita dúvida
é a questão da posse e porte ilegal de arma de fogo. Como nós estamos tendo alterações legislativas por meio de decreto da presidência, eu atuei em alguns casos que a Polícia Militar conduziu e o delegado acabou liberando. Por quê? Porque eu tinha ali na ponta da língua, falava, doutor, isso aqui não é flagrante, ele estava indo voltando para o stand de tiro, estava conforme manda o decreto e tal. Então, assim, vamos nos iterar também dessas alterações legislativas que estão sendo feitas por meio de decreto. Ano que vem é outra história, a gente não sabe o que vai virar isso. Mas que a política armamentista tornou-se um pouco mais liberal, tornou. Corrida armada foi vendida N armas, abriu um monte de loja de armas. Então, e, consequentemente, aumentou a condição em flagrante por posse e porte legal de arma de fogo. Eu tive um caso, doutor Ricardo, que o rapaz era ex-agente penitenciário, ele tinha uma arma legal, registrada, morava em tal local. Só que ele tinha 2 filhos, um de 4 anos, um de 8. E o que ele fazia? Ele deixava a arma no cofre, na casa do pai dele, que era o endereço inicial onde ele tinha comprado. O delegado autuou o pai por posse ilegal de arma de fogo, sendo que o pai não tinha nem o código do cofre, entendeu? Não teria acesso à arma. Então, assim, essas alterações legislativas também, a gente tem que se inteirar, estudar. O que eu falei, eu acho muito importante a gente ter parceiros. Gente, não precisa ter vergonha de me ligar, doutor, estou com essa dúvida, estou em tal caso, estou aqui agora, o que eu faço? Tenha esses contatos. Meu, doutor Ricardo, doutor Carlos, doutor Anderson. Entendeu? Não tenha dúvida disso. Porque esse suporte foi interessante para mim no início. Venham participar das coisas da OAB, porque esse suporte institucional é importante. Não adianta você ir lá brigar com o delegado, esbravejar, você vai tomar uma voz de prisão de desacato na cabeça. Não pode? Não pode, mas até lá você já te algemaram, jogar dentro do camburão e levar para o DPJ. Né? Eu passei um fato, há 2 anos atrás, que eu não poderia deixar de citar. Eu fui defender o prerrogativo de um colega que estava em diligência na rua, atendendo o cliente. Ele foi atender o local do flagrante. Isso também é importante. Você já foi lá no local onde a polícia abordou? Nunca fui. Não sei se iria. Não sei. Até hoje não me foi proposto, então não sei se iria. Aí esse advogado foi chamado, doutor, estão aqui em casa, estão querendo invadir. Ele foi para lá. Ele falou, sou advogado dela, começou a gravar. Por conta disso, a polícia não invadiu, não entrou. Achou uma droga assim na rua e levou as meninas para a delegacia. Falou, essa droga aqui é dentro. Mas dentro de casa não entrou. O advogado conseguiu esse respaldo, conseguiu manter isso. E aí, na hora que o advogado estava entrando no carro, só finalizando, para ir para a delegacia, o policial falou, opa, isso, o chefe da guarnição já tinha mandado os clientes dele para a delegacia, né? Ah, doutor, o seu insufilme está errado. Você não pode ir. Aí não foi com o insufilme. Foi na hora que ele me mencionou, já me está acontecendo isso. Falei, tá, tô indo aí, então. Aí cheguei lá, falei, ó, realmente o insufilme está errado. Arrancou, assinou a multa. Na hora de ir embora, aí o chefe da guarnição virou e falou, agora a gente vai revistar o carro. Eu falei, agora não vai não, você comprou a briga comigo. Você não vai revistar esse carro, não. E aí eu vulco, e o cara botou a mão na algema, o outro na ponto 40, entendeu? Eu comecei a gritar, paguei de doido mesmo. Saiu gente de tudo quanto é lado, entendeu? E eu falei, se ele põe a algema aqui, nós vamos rolar pro chão afora agora. Aí ele viu que eu não estava brincando, que eu estava tendo respaldo técnico. Ele falou, o STF permite eu revistar. Eu falei, não, senhor. Ele está aqui em diligência. Já tem 1 hora que você mandou os clientes dele para a delegacia, você está botando embaraço para ele ir para a delegacia. Está claro isso. E aí eu coloquei lá no grupo, na hora apareceu 1 milhão de advogados lá e tal. E aí o delegado sabiamente atuou os clientes dele
Mas, no despacho, quanto ao nosso fato, falou, não, cada um estava defendendo o seu entendimento da lei. Não atuou ninguém, nem eu, nem o advogado, nem o policial. Só que isso depois foi demonstrado e o policial está respondendo. Nem está respondendo procedimento da corregedoria, não. Respondendo inquérito penal militar. Entendeu? Então, assim, esse apoio institucional é extremamente importante. Então, Ricardo, eu acho que a gente conseguiu abarcar bastante o tema. É um tema para a gente ficar aqui o dia inteiro falando, não tenha dúvida disso. Né? E aí, vamos abrir para as perguntas, para responder o pessoal do chat aí, que teve alguns apontamentos, e a gente encerra. Essa era a minha contribuição, eu espero ter ajudado um pouco. Então, aí à disposição dos colegas. Doutores, muito obrigado. Essa realmente foi uma palestra, uma grande aula, tá? Porque nós aprendemos através da experiência de pessoas que estão na advocacia criminal por mais tempo do que nós. Eu gosto de fazer um parêntese rapidinho entre o tolo, o inteligente e o sábio. O tolo é aquele que erra e não aprende nada. O inteligente é aquele que precisa errar e aprende com o seu erro. E o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros e não precisa errar. Então, assim, foi muito boa a explicação de vocês. Vocês deram exemplos de que vocês vivenciaram para nós. Isso para a jovem advocacia, isso para os estudantes de direito que querem também advogar na área criminal. É incomparável, não tem nem como presumir o valor monetário, isso que nós aprendemos hoje. E nós temos aqui algumas perguntas. Selecionei algumas, e muita gente também comentou no chat, dizendo da qualidade dessa live, dessa palestra que foi hoje. E aí uma das perguntas foi feita pelo Edson Faria, que diz o seguinte: se o cliente é inocente, é obrigatória a assinatura de nota de culpa? Não, doutor Carlos. A nota de culpa, você assina a ciência do que você está sendo preso. Você não assina a assunção do que você está sendo preso. Você não está assumindo aquilo. Você assina que recebeu uma via da comunicação da sua prisão e por quais fatos você foi preso. Eu não vejo óbice. Nunca coloquei óbice assinado. Eu não fiz. Tem caneta, não sei. Depoimento, a gente tem que se atentar a isso. Depoimento, se ele não expressar a verdade, não assina. Ficou em silêncio. Tem delegado fazendo isso. Seu cliente vai ficar em silêncio. Ficou em silêncio, acabou, mais nada. O delegado consta todas as perguntas e coloca que ficou em silêncio. Tem delegado que faz assim, só não coloca que ficou em silêncio. Ele consta todo. Perguntei isso, o que estava fazendo no dia? Ficou em silêncio. Onde estava no dia? Ficou em silêncio. Entendeu? É até o entendimento que os promotores têm aplicado aí, quando o réu, em sede de instrução, ele vai responder só as perguntas da defesa. Aí o promotor consta lá na ata todas as perguntas que ele fez, mas que ficou em silêncio. Entendeu? Então, assim, a nota de culpa, eu não vejo empecilho em assinar. A gente tem que se atentar ao depoimento. Se ele não expressar a verdade, não assina, nem um advogado assina. O que não expressar a verdade, não se deve assinar. Isso aí, essa briga até surgiu quando um juiz disse aí que assinar uma ata que não expressa a verdade é chancelar um falso. Eu falei, agora então eu vou negar assinar um monte de ata, porque o promotor não está e bota lá o nome dele. Né? O juiz preside, conduz tudo, faz pergunta, como se fosse promotor. É a realidade nossa. E até que ponto eu vou brigar dentro da sala de audiência por isso? Tem que analisar. Na hora do fato ali, a gente analisa. O que está sendo favorável ao cliente ou não. Entendeu? A nota de culpa eu não vejo empecilho. Foi feita uma pergunta também do Vitor Santos, aonde ele protocola petições que foi feita direcionada aos servidores da própria delegacia de polícia? A petição é endereçada ao delegado, presidente do ato, entendeu? E é protocolada no próprio cartório do delegado. Uhum. A recepcionista protocola, o escrivão, o próprio delegado. Se você tem dúvida que vai chegar na mão dele, você entrega direto para ele. Alguns delegados já têm carimbo de recebemos, outros não.
olha, coloca data, local, data e assina. E põe funcional. Né? Porque às vezes as assinaturas são legíveis. Jamilson, deixa eu só puxar um gancho da última pergunta, doutor Carlos, rapidinho. Um hábito que eu tenho, que eu gosto muito de praticar ele, e aí concordo plenamente com o Jamilson, a nota de culpa eu acho bobeira, né? Assinar ou não, porque é só uma comunicação, uma formalização. Para mim também é até uma letra morta do Código de Processo hoje. Mas no que diz respeito ao depoimento, um hábito que eu sempre tentei impor, e que eu acho que é muito bacana, até porque eu acho que torna a coisa mais dinâmica, eu pego o depoimento do meu cliente e leio ele em voz alta para o cliente. Eu acho que isso é uma dupla vantagem. Primeiro que você vai conseguir conduzir de uma forma mais célere aquela situação e você mesmo consegue identificar junto com o réu os erros. Então, se pode ficar como dica, ao final, se for o caso, seu cliente firmar depoimento, leia em voz alta na presença do escrivão e do próprio réu, para que o erro seja corrigido na hora. Não leia de uma forma, uma leitura só para você, né, sem a voz alta, porque às vezes o seu cliente pode até entender isso como ruim, entendeu? Então, como você talvez, como a gente vive disso, né, ter uma leitura um pouco mais rápida, você vai tornar o ato mais dinâmico, até porque já vai estar todo mundo cansado, porque a oitiva do cliente sempre vai ser a última, e também você vai trazer um viés de mais credencialidade, né, de mais confiabilidade para o seu cliente. E isso eu acho que firma uma relação de confiança mais bacana. Acho que era esse o acréscimo que eu queria deixar aqui. Doutores, vamos partindo para o final, uma última pergunta. Isso foi até uma situação que aconteceu comigo. Primeira vez que eu fui em sede de delegacia de polícia, foi um caso que um pouco que repercutiu aqui no estado. Jovem advogado, nunca tinha ido em sede de delegacia de polícia e acabei que fui. Ao final, quando eu saí, vários veículos de telecomunicações vieram me procurar. Isso deve acontecer muito aqui. Acho que a maioria dos jornais me procuraram. E aí a grande dúvida é: o advogado pode falar, ele deve falar, ele vai ajudar, ele vai prejudicar o cliente dele? Como um advogado experiente nessa área, porque acredito que muitos veículos de telecomunicações e jornais devem ter procurado vocês, por conta da atuação de vocês, e aí como deve o advogado agir nesse momento? Ele pode falar, ele deve falar, ele não deve, ele vai prejudicar o cliente dele, ele não vai prejudicar, ele vai criar provas favoráveis, vai criar provas contrárias. Como o advogado criminalista deve agir nesse momento? Quer falar, cara? Posso falar. Carlos, eu acho que a primeira coisa que você tem que ponderar nessa questão, muitas vezes são investigações já antigas, aconteceu comigo uma no final do ano, que prenderam alguns empresários aqui, o processo estava em segredo de justiça, então você tem que tomar cuidado, porque muitas vezes os policiais eles dão entrevistas com processos em segredo, e muitas vezes eu utilizo isso como forma de tentar contaminar a prova produzida pelos policiais. Então, acho que o primeiro ponto que tem que ser analisado nisso é saber se o processo está público ou em segredo. Se o processo estiver público e você estiver seguro daquilo que você vai falar, se você estiver confortável, sabendo que aquilo não vai prejudicar o seu cliente, eu acho que tem que dar uma entrevista sim. Até porque é a oportunidade de você trazer para a coletividade, para a sociedade, o ponto de vista do réu. Sabe? Então, acho que tem que fazer. Mas também, se você não estiver seguro, você pode dar um pretexto qualquer e pedir para que seja lançada uma nota, que hoje em dia é o WhatsApp o tempo todo. E a mídia fica muito em cima, eles têm feito até um trabalho legal. Falo porque realmente esse ano a gente já trabalhou alguns processos de repercussão, de mídia, e eles têm lançado as nossas notas, sabe? Tem feito um trabalho isento. Então, assim, você tem que estar confortável, porque a imprensa, ela deturpa muita coisa, então tem que tomar muito cuidado. Se puder privilegiar uma entrevista ao vivo, é melhor, porque ali não vai ter como eles editarem o vídeo e, de repente, trazer uma conotação que seja desfavorável ao seu cliente. E se você não estiver confortável quanto a isso, você lança uma nota, tem que ler e reler essa nota muitas vezes, uma nota a mais enxuta possível, sabe? Porque eles vão tentar fazer algumas questões de copia e cola. Esse ano
teve uma nota nossa que saiu até no Fantástico, que eu fiquei muito preocupado, mas acabou que repercutiu bem, mas do colega de São Paulo repercutiu super mal. O cliente dele estava foragido, sabe? Então tem que tomar cuidado quanto a isso, para que isso não venha, obviamente, né, prejudicar a defesa. Então, em resumo, verifique se o processo está público. Se tiver confortável, tente dar uma entrevista ao vivo, se for uma questão de flagrante imediato. E, se não tiver confortável, lance uma nota. E, se for para dar uma entrevista mesmo, que converse muito bem com os veículos de comunicação para que para que façam a edição ao mínimo. Eu acho que seria isso, mais ou menos, que eu traçaria com os meninos aqui que trabalham comigo no escritório. Jamilson? É isso mesmo, professor. Ah, brilhante a sua explanação. Para a mídia, você tem que falar o mínimo possível e falar aquilo que vai beneficiar o seu cliente. Nós temos a alteração legislativa aí, né, que o ano passado entrou em voga, que é a questão da exposição vexatória dos conduzidos. Então, isso estava muito escancarado, o delegado mandando para a imprensa foto de depoimento, de nota de culpa e do conduzido. Então, na hora ali, você tem que ter malícia. Eu falo, vai ser benéfico? Não vai? Eu não falo nada. Ah, me dá seu telefone aí, daqui a pouco eu te mando a nota. Vou processar tudo que está acontecendo, te mando a nota. Porque eles editam mesmo, até por conta de tempo, né? E do meio que isso vai ser veiculado, então eles editam. E você tem que ter muito cuidado no que se fala, no que se põe no papel, para a imprensa. Eu aprendi isso a duras penas, porque eu dei entrevista que demorou meia hora, eles passaram 5 minutos. Ainda bem que pegaram uma fala boa. Entendeu? É isso. E, Jamilson, só pegando o gancho do caso, muitas vezes o procedimento é uma investigação de anos e é deflagrada a operação naquele dia e a mídia quer te ouvir. Por razões óbvias, você não pode dar uma entrevista de algo que você não conhece, né? Então, assim, leia primeiro o relatório policial, leia do que está sendo acusado e marque para o dia seguinte, porque com certeza eles estão querendo plateia, eles estão querendo palco, então, assim, eles vão querer te ouvir, então pense com racionalidade, absorva as informações e dê essa entrevista. É o que eu indicaria a fazer. Eu atuei num caso de repercussão que até gerou uma CPI na Assembleia. E aí eu dei entrevista. Por quê? Porque na Assembleia foi cessado o direito de fala. Então, o momento que eu tinha de falar era ali para a imprensa. Isso aí. Só que eu já tinha conhecimento do caso, eu já sabia, já tinha orientado os meus clientes em liberdade. E aí eu fui para a imprensa e falei, ó, isso, vocês não vieram por orientação do próprio advogado. Entendeu? Porque como que a gente vai vir dar depoimento sobre o que a gente não sabe o que pesa contra eles? Eu pedi vista do procedimento, não me deram. Eu procurei antes, não deixaram eu ver, nem nada. Entendeu? É isso. A imprensa, ela não é inimiga, ela pode te ajudar, mas você tem que ter malícia do que se vai veicular ou não. Doutores, muito obrigado. Mais uma vez, em nome da Comissão da Jovem Advocacia, estamos extremamente honrados em recebê-los aqui. Isso foi... pode falar, doutor Carlos, Ricardo. rapidinho. O colega Edson, é uma coisa muito rápida, mas eu acho que a colocação dele foi muito importante, sobre a prisão por guarda municipal, né, que tem essa discussão sobre a guarda municipal ter que proteger só o patrimônio do município, não poder fazer o policiamento ostensivo. Eu só quero... É porque ontem eu estava estudando isso e ontem eu vi que saiu um julgado recentíssimo, salvo engano, da última sessão da 5ª turma do STJ, acho que é ministro Reinaldo, eu não tenho certeza, que ele viabilizou a possibilidade de prisão em flagrante pela Guarda Municipal. Então, assim, eu acho que agora vai ficar uma questão pacificada, né? Eu acho que é errado, obviamente, né? O fundamento, a natureza da Guarda Municipal é outro, mas os tribunais superiores estão indo num caminho diferente. Nós temos que nos adaptar a esse caminho, até porque utilizamos muito de jurisprudência também, para não ficar também fazendo precedente ruim, né? Fazer precedentes bons, saber utilizar da jurisprudência e dizer que o STJ, salvo engano, acabou de decidir sobre a prisão em flagrante pela guarda e batendo nisso, no meu ponto de vista, é contraproducente. Só sua falha aí falou, doutor. Ele entendeu
O STJ manifestou o quê? Aí falhou, cortou para mim. Falhou? Deu um corte, a sua internet eu acho que oscilou. O STJ, Jamilson, entendeu que pela viabilidade da prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal. Assim, a discussão é muito mais ampla, né, sobre o policiamento ostensivo ou não. Mas, como o STJ definiu ontem a questão de prisão em flagrante, me parece que o caminho a ser adotado pelos tribunais superiores vai ser nesse sentido. Então, saber receber essa jurisprudência e saber utilizá-la ela a favor da defesa. Ok. Alguém mais sinta-se à vontade? Pessoal, eu não vou externar. Oi? Concordo, não pode. Né? A guarda tem outro fundamento, tem outra muda função. A lei, então, primeiro. Né? Muda a lei, porque fica o município querendo fazer o papel do Estado. A Polícia Militar estatal. Muda a Constituição, né? O artigo 144. Muda a Constituição, pô, é mais amplo. Doutores, muito obrigado. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Podem se sentir à vontade, doutor Ricardo, doutor Jamilson. Não, queria agradecer só, Carlos, mais uma vez pela presença, agradecer doutor Anderson, agradecer doutor Baltazar, doutora Luciana, pela oportunidade, referendar meu colega doutor Jamilson aí, que está aí nessa batalha árdua, e os demais colegas que também estão nessa batalha árdua aí da advocacia criminal. Sempre falo com os meninos aqui do escritório, tenham resiliência, tá? Acho que toda profissão, mas na advocacia criminal ainda mais, que vocês, impondo o ponto de vista, trabalhando da forma correta, tem espaço para todo mundo, e que eu fico muito feliz por poder fazer parte desse universo e ter podido hoje participar dessa live proporcionada pela OAB. Muito obrigado. Agradecer ao presidente Risk, claro, né? E, enfim, muito obrigado. Doutor Ricardo, gostaria de agradecer também a participação de todos. É importante também, até os espectadores que se dispuseram e estão ouvindo a gente falar um pouquinho. E estamos aí à disposição da comissão, do próprio OAB, passar essa situação pandêmica para fazer um evento presencial. A gente se encontrar também, fazer essa troca presencialmente não tem preço. Então, doutores, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Só gostaria de lembrar aos participantes, os telespectadores, desculpe, que no dia 8/7 nós teremos outra palestra também, sempre voltada na matéria de prática criminal, e o tema dessa palestra do dia 8/7 será técnicas e estratégias para a confecção de peças processuais de resposta à acusação e memoriais de alegações sinais. Então, não percam, porque realmente vai ser um tema muito importante, principalmente para quem atua na advocacia criminal, porque memoriais e resposta à acusação são extremamente importantes para a advocacia criminal. Então, doutores, muito obrigado. Aqui encerramos a palestra de hoje. Um forte abraço e até quinta-feira que vem.